Galera, é o seguinte, Mortal Kombat 1 no Nintendo Switch é um dos casos que eu mais abomino no meio dos games que decidem cruzar plataformas e gerações. Para cada segundo de jogo que eu tive com ele no Nintendo Switch, eu tive pelo menos 3 problemas. E não é exagero. Uma experiência que era para ser fluida em um game de luta, lembrando sempre que para um game desse gênero fluidez é fundamental, foi frustrante em todos os aspectos que vocês puderem imaginar. Só que o que a gente precisa problematizar aqui é aonde está a culpa disso acontecer. Apesar da Nintendo conseguir construir bons jogos para os seus consoles, a gente não pode dizer que ela tem um ecossistema perfeito. E eu listei 3 motivos que demonstram isso. No primeiro motivo, dentro do seu ecossistema encontramos jogos que têm um valor bem acima da média, especialmente dentro do período de lançamento. Não é fora do comum encontrar títulos que, mesmo já tendo sido lançados há um tempo, ainda continuem sendo valorizados na marca, mas ver jogos de lançamentos como Zelda Tears of the Kingdom custando pelo menos R$400 aqui no Brasil é algo fora da realidade do país, sejamos honestos. No segundo motivo, a gente pode falar da filosofia da marca. A Nintendo já deixou claro que seu foco não é em potência gráfica, mas sim no quão inovador seu console precisa ser, porque segundo ela, é algo necessário para poder manter os jogadores imersos no seu mundo. O ponto negativo dessa filosofia, no entanto, é que isso faz com que exista uma disparidade gritante na qualidade dos jogos multiplataforma quando eles chegam para o Nintendo Switch ou para qualquer outro console que ela tenha feito recentemente desde o lançamento do Nintendo Wii, ao compararmos esses consoles com seus principais concorrentes. E o terceiro e último motivo é, por conta dessa falta de poderio gráfico, alguns títulos acabam não chegando para ela. Vamos dizer então que a Nintendo faz consoles para fãs da marca e não necessariamente para jogadores casuais, como comumente a gente escuta dizer. Jogadores casuais precisam de um acervo muito mais acessível e não é necessariamente o que a gente encontra aqui. Se você é um fã da Nintendo, ela provavelmente vai ter muito para poder te oferecer, mas se você não existe necessariamente um motivo para você comprar um Nintendo Switch. Ainda que estejamos considerando a portabilidade do sistema, já existem outras opções no mercado que conseguem ser atrativas e entregar uma experiência generalista mais consistente. Mas o mais bizarro é que quando olhamos para essa listagem que fizemos e tentamos de alguma forma enquadrar Mortal Kombat 1 nela para justificar tantos problemas, começamos a perceber que existe mais um motivo oculto dentro desse ecossistema que precisa ser revelado e discutido sempre. E é isso que nós vamos fazer depois, é claro, que você fizer a boa ação do dia, clicando no gostei, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas, certo? Mortal Kombat 1 no Switch tem sido alvo de reclamações pela sua baixa qualidade, o que não é um segredo para ninguém. E o que os fãs alegam é que ele não vale os $70 que são cobrados nele. E para ser sincero, até um pouco antes de ter acesso a essa versão do game, de acordo com o que eu tinha visto, eu ia tentar defendê-lo de alguma forma. Vejam bem, Mortal Kombat 1 foi lançado para o Nintendo Switch considerando o escalonamento da Unreal Engine 4 em um hardware que considera um processador de celular de anos atrás, porque é isso que o Nintendo Switch usa, a grosso modo falando. Ou seja, em termos de qualidade gráfica, o que pretendíamos encontrar era uma redução concisa nos efeitos visuais permitida pelo sistema de otimização que a engine traz, e assim, o hardware operando algum tipo de milagre, como já vimos outras vezes ele fazendo. E no processo, consideraríamos bons visuais e alta performance, que é isso que Mortal Kombat almeja, 60 quadros por segundo. Foi o que a gente estava esperando, era o nosso mundo ideal aqui no Nintendo Switch. Apesar de não ser a nova versão, a Unreal Engine 4 ainda traz bons resultados nos jogos e na própria nova geração. As outras versões de Mortal Kombat 1 se executando nos demais consoles são impecáveis e mostram isso. Mas é isso que um escalonamento conciso consegue trazer? Na minha tentativa de defesa do jogo, à medida em que eu ia jogando e fazendo as minhas anotações para depois elaborar um raciocínio e assim poder construir a pauta para contar a história toda para vocês, eu percebi que o jogo não faz o que a gente esperava que ele fosse fazer: desafiar o hardware do Nintendo Switch. O que eu estava contando que fosse acontecer é que fôssemos encontrar alvos exorbitantes na performance sendo atingidos, uma qualidade de imagem aceitável para o padrão da plataforma e uma estabilidade do jogo enquanto jogo. Não se tratava apenas da taxa de quadros por segundo, mas sim da dinâmica da experiência que também precisava ser estável. Mas Mortal Kombat 1 por aqui não traz nada além de frustração. Ed Boon já se manifestou a respeito e disse que estão cientes dos problemas e que a comunidade será ouvida a ponto de levar correções adiante. Mas será que dá para corrigir o que eu vou contar para vocês? Bom, deixa aí no campo dos comentários o que é que vocês pensam sobre. Para começar, aqui temos o mesmo jogo, só que os gráficos são drasticamente comprometidos. Apesar de achar que a parte visual é problemática, eu não acredito que ela seja o maior problema do game, mas por outro lado é ela que nos leva para o núcleo do problema que eu preciso que vocês entendam. Assim, não esperem grandes resoluções na qualidade de imagem. O jogo usa uma resolução dinâmica que alterna entre valores que variam de 576p até 756p, o que em outras palavras quer dizer que ele vai para baixo dos 720p
PC, assim como também vai para um nível um pouco mais acima. E o que vai determinar isso é o tanto que cada parte gráfica demanda do hardware do console. Só que olhando para o game sendo executado, o questionamento que fica o tempo todo é: em que momento encontramos a parte pesada dos gráficos? Porque não parece. Durante as batalhas, o que a gente vê é um desastre visual. É muito mais do que apenas escalonar os gráficos para baixo com base numa versão superior. É não ter interesse em tornar aqueles gráficos bonitos. Por exemplo, a complexidade geométrica não existe aqui, nem em baixa qualidade. Vou explicar. Se olharmos para cada estrutura, vamos notar que o jogo não fez questão alguma de ter algum tipo de trabalho em nível de detalhamento dessas superfícies. Para quem já tem alguma experiência com jogos de PC, sabe que as configurações de texturas e afins podem ser colocadas ou no nível mais baixo ou no nível mais alto, mas isso tem muito mais a ver com o quão bem definidas elas vão ser do que com o número de detalhes e elementos que elas podem apresentar. A falta de um número de detalhes ou elementos revela a falta de capricho por parte do time de desenvolvimento e não falta de capacidade por parte do console que está operando o jogo. Os detalhes podem aparecer na mesma definição de configurações das superfícies, ou seja, baixa caso essa tenha sido a configuração que você deixou lá, mas eles ainda podem aparecer. Vamos dizer que um detalhe a mais pode aparecer com uma baixa definição, mas o detalhe ainda vai ser presente. O que Mortal Kombat 1 faz é cortar tudo isso, o que faz com que eles não apareçam. E o Switch já demonstrou capacidade de lidar exatamente com isso que a gente acabou de comentar, no exato momento em que ele conseguiu a proeza de rodar Doom. E isso serve para os dois títulos da franquia que ele recebeu. Os dois jogos da franquia Doom pegam exatamente esses detalhes que a gente acabou de comentar, coloca eles numa configuração mais baixa para o console conseguir suportar e faz com que o jogo rode perfeitamente bem com a sua taxa de quadros por segundo estável. Então, ao invés da gente usar o termo escalonar para Mortal Kombat 1 aqui no Nintendo Switch, acredito que o termo correto seria retirar, porque é isso que acontece com essa versão. Ele retira tudo o que ele pode. 90% dos elementos que fazem a composição dos visuais não estão por aqui. Se formos procurar por reflexos, não encontramos. Se formos procurar por iluminação, também não vemos. Muita coisa foi retirada dessa versão. E na parte gráfica, apesar de tudo isso ser injustificável por revelar um trabalho bem pobre, ainda existe um agravante, por incrível que pareça. Eu até poderia dizer que esse agravante está relacionado a como a resolução do game opera, mas o Switch ter jogos mais pesados que operem numa resolução relativamente baixa não é nenhuma novidade. Para ser bem honesto, eu sou a favor de reduzirem esse aspecto em prol de aplicar mais performance e qualidade nos gráficos, desde que se tenha comprometimento com a qualidade do produto final como um todo. Vou dar um exemplo. A Unreal Engine 4 tem um sistema de anti-serrilhamento temporal que é excelente. Existem jogos que rodam em 720p, mas que por conta desse sistema parece que estão rodando em 1080p. E aqui, como vocês podem ver, isso não foi utilizado. Sequer parece ter sido considerado. O jogo revela com facilidade que está operando numa baixa resolução, o que quer dizer que não souberam usar o motor gráfico em sua totalidade no que diz respeito à otimização para poder mascarar isso. E usar o motor gráfico com esse intuito não tem nada a ver com o que o Nintendo Switch pode fazer ou se ele é forte ou fraco. É só saber que tipo de ferramenta você está operando. Mas além disso tudo, para poder complicar o caso de Mortal Kombat 1 no Nintendo Switch, graficamente a ausência que decepciona e não tem nenhum tipo de desculpa é a de expressão facial. Não existe expressão facial alguma nos personagens por aqui, e esse é um grande problema. Podemos dizer de início que é um grande problema porque já vimos o Switch lidar com jogos que têm resultados gráficos superiores ao que vimos em Mortal Kombat 1, e mesmo assim isso não foi uma dificuldade para o console. Também podemos dizer que isso é um problema porque expressões faciais é o tipo de elemento que até um PS2 é capaz de executar. E por fim, podemos dizer o mais importante, isso é um problema porque Mortal Kombat 11 na mesma plataforma conseguiu trazer esse tipo de feito sem maiores dificuldades. E sendo bem honesto com vocês, apesar das reduções, o Mortal Kombat 11 no Nintendo Switch conseguiu fazer o que esse deveria ter feito, que é, mesmo com limitações e usando real escalonamento do que na época foi a Unreal Engine 3, que foi o motor gráfico utilizado nele, entregar uma experiência fluida em todos os sentidos. E é aí que mora o nosso segundo maior problema em termos de prioridade, depois que a gente entende que a experiência no Mortal Kombat 11, mesmo no Nintendo Switch, foi fluida. Ele é o que nos coloca na reta final para o principal problema. E eu tô falando de a performance de Mortal Kombat 1 no Nintendo Switch é deplorável. E para entender, eu preciso explicar para vocês que os focos são divididos por aqui. O foco nas animações, por exemplo, se concentra em termos 30 quadros por segundo. Isso poderia ser visto como um problema, mas olhando para o modo história do jogo preenchido por animações
animações para se aproximar de uma experiência cinematográfica faz todo sentido. Só que, nas lutas, o alvo são em 60 quadros por segundo. E essa parte é autoexplicativa. O jogo vai aumentar a performance para poder trazer lutas mais dinâmicas. É o mundo ideal. Mas agora é que começam os problemas de verdade. Apesar de ter gráficos pobres, essa versão de Mortal Kombat não te deixa se divertir à medida em que você joga pelo simples fato de não ter consistência e fluidez. Seja durante as animações ou durante os combates, em 30 quadros por segundo ou em 60 FPS. Não importa, o jogo vai ser inconsistente em tudo o que ele se propôs a fazer. E entendendo que a performance é o segundo maior problema que a gente encontra, chegamos no problema principal. E ele é a falta de empenho em desenvolver para a plataforma, apenas porque é um console que já não se configura dentro de uma geração atual, mesmo para os padrões da Nintendo, e porque é um console mais fraco. Consoles como o Nintendo Switch têm por natureza a falta de um olhar atencioso do time de desenvolvimento quando ele desenvolve para diversas plataformas mais atuais. Eu posso garantir para vocês que se o Nintendo Switch com essas exatas mesmas configurações fosse um console novo, o resultado não seria assim. Para vocês terem uma ideia, durante a transição dos 30 FPS para os 60 quadros, ou melhor dizendo, das animações introdutórias para os combates propriamente ditos, a dificuldade é tão grande até nisso que o jogo trava diversas vezes durante essa troca de performance. E isso perdura inclusive na hora dos loadings. Começar uma luta nesse jogo demora uma década, e o que era para ser uma experiência estável e fluida se tornou uma experiência desagradável. O quarto motivo que estava oculto influenciando no ecossistema da Nintendo então se apresenta aqui. É a falta de cuidado com o jogo tentando ser justificada com o uso de um hardware inferior, mas já tivemos provas o suficiente para entender que isso não foi culpa do console, mas sim da falta de interesse em se desenvolver e otimizar para ele. Se fosse culpa do console, o próprio Ed Boon não teria tomado as dores e dito que teríamos uma correção para esses eventuais problemas. Vamos dizer que em termos de experiência do jogo, nada foi alterado. O modo história está intacto e os personagens são os mesmos. O problema é que fazer essa experiência ser fluida não é algo tão fácil por aqui. Existe inconsistência em todas as partes que vocês imaginarem. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse tipo de jogo rodando no Nintendo Switch? Em que parte você acha que é um problema do console e em que parte você acha que é um problema de quem desenvolveu? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.